Então, para a gente começar a entender essa interligação que existe entre as entidades do folclore brasileiro e de outras partes do mundo, a gente precisa fazer então um recorte histórico e também um pouco filosófico, porque sem entender as raízes, a gente acaba repetindo a história sem se questionar. A explicação mais rasa e confortável é que isso acontece por causa da chamada universalidade dos arquétipos, como proposto por Carl Jung. Então, segundo Jung, o nosso inconsciente coletivo ele carrega símbolos e imagens primordiais, desde os tempos mais antigos da humanidade. O medo da morte, o temor pelo desconhecido e até mesmo o respeito pela natureza. E é por isso que o medo de ser devorado, a ideia de uma luz enganadora na floresta ou a figura de um guardião monstruoso aparece tanto entre os tupinambas da Amazônia, quanto entre os antigos egípcios ou os camponeses medievais da Europa. Mas essa explicação simbólica é só a superfície de todo esse assunto. Se a gente mergulhar mais fundo, o que vamos encontrar é uma história de manipulação, dominação e sim, de apagamento cultural. Então, para entender o que aconteceu de fato com essas entidades do folclore brasileiro e por que hoje elas soam tão demonizadas ou até monstruosas, a gente precisa falar da Igreja Católica e da sua ligação direta com os processos colonizatórios. Então, resumidamente, na época das grandes navegações, o Vaticano não era só uma instituição religiosa, era uma das maiores potências políticas e estratégicas do planeta. Então, a Igreja tinha uma noção muito clara do que havia do outro lado do Atlântico. E não se deixe enganar pela ideia romantizada dos colonizadores terem tropeçado aqui no Brasil, por acaso. As missões jesuíticas, por exemplo, já vinham com um plano estruturado de dominação ideológica. Eles sabiam que aqui existiam povos com uma cultura espiritual complexa e talvez prejudicial para eles. Povos que cultuavam a floresta, os rios, os animais e os ciclos da natureza, e além de estudar sobre essas religiões, é claro, eles também iriam se certificar que essas entidades não se tornassem mais poderosas do que as deles. E é aqui que a manipulação começa.